Olá amigos, neste vídeo nós vamos aprender sobre mais um dom concedido pelo Espírito Santo, a palavra de conhecimento ou de ciência, como diz algumas traduções bíblicas. Nós vamos aprender o que é uma palavra de conhecimento, como Deus dá palavras de conhecimento e como se mover debaixo do dom da palavra de conhecimento. Então vamos à leitura bíblica, no livro de 1 Coríntios 12, 7, que será sempre a base dos dons espirituais. E o 7 diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou de ciência. Então hoje nós vamos estar estudando sobre a palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Número 1. É uma revelação concedida pelo Espírito Santo e é um decreto de cura. Como assim? Por que se torna um decreto de cura? Porque quando Deus se levanta para revelar algo, é porque Ele vai executar algo. Então Deus não vai dar uma revelação, uma palavra de conhecimento para a cura, por exemplo, que nós vamos aqui ter uma inclinação maior para o ministério de cura, ainda que ela flua em outras áreas, mas eu quero muito frisar aqui a área de curar os enfermos. Deus não vai manifestar uma revelação à toa, por nada. Sempre que Deus estiver operando e trazendo uma revelação, é porque Ele vai provocar algo. Você tem que ter isso no seu coração. Então, por que se torna, então, um decreto de cura? Porque quando Ele revela, Ele vai operar. E nós temos uma experiência fantástica com o apóstolo Randy Clark. Eu gosto muito de ensinar sobre isso. Ele estava ministrando em um estádio de futebol num país latino. E ele começou então a ensinar sobre o fluir, como que é o fluir das palavras de conhecimento para que gerasse fé então no coração das pessoas que estavam ali, porque em seguida ele iria ministrar naquele dia através das palavras de conhecimento que Deus já havia dado muitas palavras para que ele pudesse estar entregando e assim o Espírito Santo operando através dessas revelações da palavra de conhecimento. Então, como ele é americano, tinha um tradutor. Então ele disse para o tradutor, eu vou entregar algumas palavras de conhecimento e você diz para o povo ficar em pé. E depois então que nós orarmos, as pessoas que estiverem curadas, elas vão acenar assim com as mãos que foram curadas, para que nós possamos ver aquilo que Deus está fazendo. Então vamos lá. Aí ele pediu para que explicasse naquele ginásio. Então ele começou e deu a primeira palavra de conhecimento. Quando ele deu a primeira palavra de conhecimento, eu não me recordo qual agora, mas vamos dizer que seria um problema no pé direito, no tornozelo. Algumas pessoas levantaram e já acenavam assim. Aí ele disse, não, eles não estão entendendo. É para que eles acenem quando sentirem a cura. Vamos tentar de novo. Explica para eles que eles vão ficar de pé, porém não vão acenar até que sejam curados. Aí o Randy deu mais uma outra palavra e as pessoas já se punham em pé e faziam assim com as mãos. E ele disse, você não está conseguindo explicar para eles que é só para acenar quando sentirem que estão realmente curados depois da oração. Então o tradutor virou para o Randy e disse, Randy, é você que não está entendendo. Essa igreja, ela já cresceu, ela já aprendeu sobre a cultura
dos dons e principalmente a palavra de conhecimento. Esse povo conhece o que é uma palavra de conhecimento, só que eles conhecem tanto e acreditam tanto que não é necessário orar, eles já tomam posse. O que está acontecendo? Quando você libera a palavra, se torna um decreto de cura e eles vão experimentar, ver que o tornozelo está curado, ver que a coluna está curada, que o joelho está curado, então eles já automaticamente vão dando testemunho, acenando como você disse. O Randy disse, uau, glória a Deus, aleluia, e ficou emocionado de ver Deus operar antes mesmo que ele orasse, porque é um decreto de cura. Quando o Randy voltou para os Estados Unidos e ele foi pregar lá num determinado lugar, ele disse assim, não é possível que a fé dos latinos sejam maior do que a fé de vocês. Eles tomam posse quando a palavra é liberada. Vamos fazer aqui também, para que vocês também aprendam a tomar posse pelo decreto da palavra de conhecimento. E assim ele ministrou e as pessoas começaram a ser curadas antes mesmo da oração. E eu tenho visto isso em muitas das minhas ministrações. Muitas vezes eu entrego as palavras de conhecimento que você vai aprender como você recebe, como você entrega e se mover debaixo então desse dom da palavra de conhecimento. E então muitas palavras que eu entrego, quando a pessoa vem para frente, antes de orar por ela, ela já diz, eu já senti a cura. Quando o Senhor liberou a palavra, eu senti esquentar, queimou naquele lugar e desapareceu ali o tumor, a pessoa se livrou, que não podia, por exemplo, levantar um braço e aí levanta o braço. Então, é claro que muitas vezes algumas pessoas precisam ser ministradas, mas algumas pessoas que alcançam essa fé nesse nível, automaticamente, com a liberação da palavra, já são curadas. Então, palavra de conhecimento é uma revelação concedida pelo Espírito Santo. Ela está dentro dos grupos da característica revelação e é um decreto de cura. Número 2. Não se trata de algo que sabemos, de algo que nós temos o entendimento. Muitas vezes essa palavra ela pode ser abstrata para você, ela pode não ser algo claro para você, mas ela vai dar resultado para quem é a palavra de conhecimento. Por isso você não pode ter medo de entregar, ainda que não faça sentido para você, ela vai fazer sentido para alguém. É uma revelação sobrenatural que pode vir de várias maneiras sobre a sua vida. Você vai captar essa revelação de várias maneiras. E nós vamos aprender essas maneiras. Como é que Deus dá? Por sonho, por visão. E você mais adiante agora vai aprender sobre isso. Número 3. Ela pode aumentar a fé das pessoas. Então, quando uma palavra de conhecimento ela é lançada em público ou ela é dada para alguma pessoa, essa pessoa é revelada. Por isso, em muitas igrejas diz assim, aquela pessoa tem um dom de revelação, mas na verdade ninguém tem dom de revelação. A pessoa revela porque ela tem dom ou de palavra de conhecimento, ou ela tem dom de palavra de sabedoria, e isso é uma característica, então, a revelação desses dons. Então, algumas pessoas dizem, aquela pessoa tem um dom de revelação. Na verdade, ela está fluindo em revelação dentro desses dons, ou de palavra de conhecimento, ou de palavra de sabedoria. Mas o que acontece? Quando uma pessoa então é revelada pelo Espírito Santo, essa pessoa ela alcança uma fé maior. Quando há detalhes, principalmente, que há alguns detalhes são específicos, por exemplo, eu vou ensinar ainda sobre isso. Uma vez Deus me deu uma palavra do dedão do pé direito. E isso não é fácil, mas com detalhes. Então, quando eu entreguei, a pessoa sabia exatamente que era com ela. Então, quanto mais detalhes, mais vai aumentar a fé. Então, a palavra de conhecimento, quando ela está em ação, que ela está operando, que já está sendo dada a revelação, aumenta a fé da pessoa que está recebendo a palavra, que precisa da intervenção de Deus, da cura, do milagre, de um direcionamento, como
também aumenta a fé de quem vai ministrar. Então, por exemplo, a minha fé sempre aumenta quando eu entrego as palavras e vejo que as pessoas estão ali. Quando eu vou ministrar, eu já ministro com mais segurança e eu também vou ensinar um pouco sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, a palavra de conhecimento, ela tem a condição de aumentar a fé de quem precisa do milagre, como também aumentar a fé de quem vai ministrar. Número 4. O que é, ainda estamos no tema, o que é uma palavra de conhecimento. Número 4. É uma revelação do Espírito que qualquer pessoa, com qualquer idade, pode receber a revelação. Como assim? Por que qualquer pessoa? Porque o Espírito Santo, ele quer se manifestar para trazer um fim proveitoso para o corpo de Cristo. E ele está procurando pessoas onde ele possa repousar o Espírito Santo, porque todas as manifestações do Espírito Santo, você vai ver que as pessoas estavam cheias. Então, se você for uma pessoa que se coloca na posição de ser cheia pelo Espírito Santo, os dons vão fluir, a unção vai fluir, o poder de Deus vai fluir na sua vida e através da sua vida. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com crianças, e é isso que eu quero dizer. Então, eu me recordo que em muitas conferências, quando os meus filhos eram pequeninos, porque hoje eles já são grandes, né? Já estão até casados, mas quando os meus filhos eram pequenos, que tinham 7 anos, 8 anos de idade, nós saíamos com o carro para ir ministrar em outras igrejas. E acontecia que no caminho, tanto eu ia recebendo palavras de conhecimento, pessoas que estavam conosco, e as crianças. Então, como as crianças viram que Deus dava a revelação e que as pessoas eram curadas instantaneamente, elas alcançaram fé e alcançaram graça do Senhor. E essa graça promoveu na vida delas a condição delas receberem essas revelações. Então, elas diziam: pai, eu tive uma palavra de conhecimento. Olha, coluna, mas do lado esquerdo, um pouquinho abaixo aqui na região lombar. Irmãos, todas as palavras que os meus filhos, eles davam para que nós entregássemos nas igrejas, elas eram eficazes e provocavam o milagre, porque era um decreto de cura. Eles cresceram e continuam hoje fluindo neste dom. Então, qualquer pessoa pode estar apta para receber, contanto que você consiga então ser cheia do Espírito Santo. O que uma pessoa precisa para fluir nesses dons é ser ativado e ser cheio do Espírito Santo. Se você for uma pessoa que se permite ser cheia do Espírito Santo, você vai fluir de uma maneira extraordinária. Número 5. Qual a diferença da palavra de sabedoria, que é um dos dons, e a palavra do conhecimento? Irmãos, a palavra de sabedoria, nós estudamos no vídeo passado, é uma revelação do Espírito Santo seguida de uma instrução. Então Deus dá uma revelação e também dá a instrução do que deve ser feito. A palavra de conhecimento é só uma revelação que vem às vezes por uma figura. Por exemplo, você pode ver um rins. E de repente, imagina que situação, você está numa igreja e aí você vê a imagem de um rins. Talvez você queira apagar isso da sua mente e falar: não, eu devo estar ficando louco, como que eu vou ver a figura de um rins, ver a figura de uma muleta? Você não está pensando em nada disso e aparece uma figura de um óculos, de uma muleta. Talvez você queira apagar, mas geralmente quando Deus dá essa revelação é só uma imagem, é só uma figura, uma palavra. Nós vamos aprender sobre isso. Então ela não vem com instruções. É fácil de deduzir, se você vê um rins, que Deus quer curar pessoas com problema nos rins. É fácil deduzir, se você vê uma figura, algo, uma visão de uma pessoa com as veias entupidas, com dor nas veias. Você pode ter duas palavras de conhecimento que eu vou te ensinar à frente, juntas. Você pode ver, sentir e ter uma impressão ao mesmo tempo. Então, é muito importante
que você saiba a diferença. Então, palavra de sabedoria é uma revelação seguida de instrução, e a palavra de conhecimento é só uma revelação que é fácil de deduzir aquilo que Deus quer realizar através dela. Outra característica da diferença, do contraste de uma para com a outra, é que geralmente a palavra de sabedoria, ela tem mais a ver com o presente e com o futuro, coisas que ainda irão acontecer, ou estão acontecendo, mas vai ter algum resultado. Quanto que a palavra de conhecimento tem mais a ver com o presente e passado, pessoas com enfermidades e que estão vivendo no presente aquele problema. Então, isso ajuda a você entender mais a diferença de um para o outro dom. E também tem um peso, como eu sempre digo isso, muito forte a palavra de conhecimento para a cura. Não quer dizer que seja só para a cura, mas nós vemos muitas pessoas serem usadas de uma maneira muito especial. Por exemplo, algumas pessoas que fluem no dom da palavra de conhecimento. O apóstolo Randy Clark, a Heidi Baker, Bill Johnson, Benny Hinn, Ricardo Rodrigues, Carlos Anacondia, Guilherme Maldonado e muitos outros que fluem através do dom da palavra de conhecimento. E agora você também pode fluir, porque nós aprendemos na base bíblica que você pode buscar os dons, que você deve de crescer nos dons e deve também de despertar o dom que é em você. Isso é nós que temos que fazer. Você deve de buscar, você deve de despertar e você deve de crescer. Abundar quer dizer, é como um crescimento. Então é muito importante que você entenda isso. É importante nós entendermos que o dom da palavra de conhecimento não flui só na dimensão de curas, ela também flui em outras áreas. E nós podemos ver à luz da palavra de Deus, no livro de Daniel, no verso 2, no capítulo 2, verso 19, diz assim: foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. No 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Daniel engrandeceu o Senhor e relatou isso, que Deus conhece o profundo e o escondido. Por quê? A palavra diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho, que ele mesmo não se recordava desse sonho. Então ele chamou os magistrados, os adivinhos e disse a eles para que eles revelassem o sonho. E eles disseram: conta-nos o sonho, então daremos a revelação. Como eles não puderam revelar ou contar o sonho que estava somente com o rei Nabucodonosor, então levantou-se um decreto que todos os adivinhos ali, os magos, deveriam morrer. E isso incluiria também os sábios, a Daniel. Então, Daniel pediu para ir à presença do rei e pediu um tempo. Ele falou: eu vou consultar o meu Deus. Então ele foi, juntou seus amigos e orou ao Senhor, e durante a noite o Senhor se revelou a ele em visão. E ele volta ao rei e declara: o Senhor teve um sonho com uma estátua, e deu os detalhes desse sonho. Então o rei, ele viu que realmente Deus era com Daniel, e Daniel recebeu honras e cresceu no seu reinado através dessa revelação do dom da palavra de conhecimento. Nós podemos ver também no livro de 1 Samuel 10, no 22, que quando Saul ia ser anunciado para ser levantado rei, ele sumiu, ele desapareceu. E então o profeta revelou que ele estava junto às bagagens. A revelação mostrou aonde estava então Saul, e aí então ele foi depois aclamado a rei. Também no livro de João, Evangelho de João, o 4, o 17 e o 18, diz a palavra de Deus
que Jesus disse assim para aquela mulher samaritana: vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus revela e diz: na verdade você teve 5 maridos e agora esse que está com você não é o seu marido. E ela então viu que verdadeiramente ele estava cheio da presença e era um profeta. Ela reconhece ele como um profeta. Então, nós podemos ver que a palavra de conhecimento flui também em outras áreas e temos que dar liberdade para que o Espírito Santo possa usar as nossas vidas. Número 6. A palavra de conhecimento, ela pode quebrar barreiras e obstáculos. Por exemplo, às vezes você vai ministrar, como já aconteceu muito comigo, num lugar muito duro. O que quer dizer um lugar duro? Coração endurecido, uma falta da fé sobre os dons, sobre os milagres, por causa, às vezes, de muita meninice, por causa de coisas que não deram certo, de pessoas que prometeram trazer uma ministração de cura e foi uma frustração. Então eu já passei por lugares que eu fui ministrar que parecia que tinha um teto, que não subia nada e não descia nada, estava tudo pesado e difícil de ministrar. E você vai entender como isso pode quebrar barreiras e abrir portas. Então eu tinha recebido muitas palavras de conhecimento e entre essas palavras de conhecimento eu recebi uma de um polegar direito e esse polegar tinha sido quebrado e ficou numa posição. E essa pessoa iria fazer uma cirurgia para que fosse corrigido aquele problema do polegar que estava quebrado. Bom, eu fui ministrar então nessa igreja e eu estava ali soando, eu estava ali tentando trazer o reino de Deus, mas não estava acontecendo nada. Por mais que eu me esforçasse, não estava acontecendo nada. E por um momento então o Espírito Santo disse: entrega, dentro do meu coração, uma voz que falou comigo dentro de mim, entrega a palavra de conhecimento do dedo. Irmãos, eu me decepcionei. Havia palavra de conhecimento da coluna, havia palavra de conhecimento do joelho, havia palavra de conhecimento do braço, e eu disse na minha mente: Espírito Santo, não pode ser uma mais fácil? Será que não pode ser uma da coluna? Olha, tem 400 pessoas aqui reunidas, vai ter muitas pessoas com problema de coluna, ou mesmo um joelho, muitos vão ter problema de joelho, mas o dedo polegar direito é muito peculiar, é algo muito particular. Espírito Santo, se não tiver ninguém com problema do polegar direito, já está difícil de ministrar e agora então vai ficar pior. Deixa eu entregar outra. E ele foi muito claro comigo e disse: a palavra do dedo, do polegar direito. Irmãos, tem que obedecer. Você tem que ter coragem, você tem que ser ousado muitas vezes. E então eu entreguei a palavra e verdadeiramente precisava ser essa. Eu entreguei a palavra do polegar direito. Irmãos, foi fantástico. Quando eu entreguei, a pessoa, eu perguntei assim: tem alguém no nosso meio que tem um problema no polegar direito, que não está movendo, está quebrado, sofreu um acidente e vai ter que fazer uma cirurgia no futuro e o polegar está quebrado? Irmãos, imediatamente uma mulher levanta e o dedo dela solta e ela é curada instantaneamente. Quando acontece aquilo, as pessoas começam a dizer: é a mãe do pastor, é a mãe do pastor. Quando eu olho para o pastor, ele está chorando. Irmãos, naquele momento eu corro nele e eu ministro sobre ele. Ele cai no poder de Deus e ele tinha uma parede assim, ele cai, vai rolando, bate na parede e vai rolando por todo o outro lado, bate do outro lado e volta. Quando aquilo acontece, Deus toma a igreja de uma maneira espetacular. Foi uma das maiores noites de milagres. Então a palavra de conhecimento trouxe rompimento, quebrou os impedimentos, quebrou ali
toda a dureza daquele culto e se tornou um culto muito abençoado. Foi algo fantástico que Deus realizou. E também sabemos que há outros tipos de obstáculos e que a palavra de conhecimento, ela é como se fosse como que eu vou dizer assim, abre uma porta para aquilo que era impossível. Então eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, ministrando, e eu entreguei a palavra de conhecimento do ouvido, eu creio que era esquerdo, ouvido esquerdo de uma pessoa que estava surda. Então veio um homem e ele recebeu a ministração, caiu no poder de Deus e eu não sabia nada que estava acontecendo. Quando esse homem se levanta, ele se levanta maravilhado, começa um alvoroço e as pessoas vêm e dizem: aconteceu um milagre fantástico, Eu vou lá e pergunto: Senhor, o que aconteceu? E ele me relata, esse milagre está no YouTube, você pode ver esse milagre através dos vídeos que estão lá no YouTube, através do meu nome, Marcelo Casagrande. E esse homem disse assim: quando eu era bebê, a minha família conta isso, eu era bebê, tinha 3 anos de idade, aconteceu que eu morava no sítio, na fazenda, morava em lugares de fazenda, e deu uma infecção no meu ouvido, a família conta, e que eles começaram a curar com as coisas caseiras, que é pingando o olhinho e botando remédio caseiro, tudo, e diz que piorou. A situação ficou muito ruim daquele bebê, então tiveram que levar no médico. Quando levaram no médico, o médico disse: demoraram muito para trazer. O que aconteceu com esse bebê é que uma mosca sentou no ouvido dele, soltou ovos. Essas ovas implodiram e elas geraram larvas. E essas larvas comeu tudo que havia por dentro do ouvido da criança, comeu tímpano, comeu tudo. Tem uma infecção horrível e tem um bicho lá dentro. Então o médico tirou fez um trabalho para tirar tudo, mas disse: olha, infelizmente ele nunca mais vai ouvir desse ouvido. E ele tinha, eu acredito que 53 anos, não me recordo agora exatamente, então ele ficou durante 50 anos surdo completamente daquele ouvido. Quando ele ouviu sobre o ouvido esquerdo, mesmo sabendo que ele não tinha tímpano, que não tinha os componentes, ele obedeceu, porque Deus chamou pela palavra de conhecimento e ele sentiu a obrigação de obedecer. Não que ele foi para ser curado, ele foi para obedecer o chamado que Deus deu, porque impactou ele falando com o ouvido dele. Tinha detalhes. E aconteceu que eu ministrei sobre ele e Jesus criou um tímpano e curou esse homem depois de 50 anos que ele estava surdo. Se não fosse pela palavra de conhecimento, ele não iria para frente, não iria receber ministração, porque ele já estava conformado, mas como houve a revelação, ele veio para frente, ele recebeu então a ministração e ficou completamente curado, e isso é extraordinário. Aconteceu algo, muitas coisas de vistas, de muletas, de pessoas que foram reveladas que já não tinham esperança. Por isso que eu digo que esse dom ele vai romper e ele vai vencer obstáculos na vida das pessoas, na sua vida, de como ministrar. E eu estava lá nos ribeirinhos, na região amazônica, no Pará, nas Ilhas de Marajó. E eu também recebi uma palavra de conhecimento sobre o ouvido esquerdo, não, ouvido direito, e alguma coisa sobre a vista esquerda. Olha só, ouvido direito e vista esquerda. Entreguei aquela palavra de conhecimento que você vai aprender como você recebe, como você entrega, como se mover. E eu entreguei a palavra de conhecimento, aquela e muitas outras, e eu continuei ministrando. E as pessoas começaram a ser curadas e de repente se levanta um homem, começa a chorar, gritar, a esposa gritando: agora você está me vendo? E foi assim, algum alvoroço, tudo. Eu volto no Senhor e digo: o que está acontecendo?
o homem pega a mão dele e diz assim, coloque a mão aqui. Eu coloco a mão aqui, tinha um buraco. Ele disse, agora coloque a mão aqui. Quando eu coloco a mão aqui, o osso do olho estava rompido, tinha uma cava assim. Ele disse assim, eu tomei um tiro, um disparo de pistola, entrou por aqui, saiu por aqui, destruiu tudo, eu fiquei cego e eu fiquei surdo. E agora eu estou enxergando e agora eu estou ouvindo. Irmãos, esse milagre também está no YouTube, você pode buscar lá dentro dos vídeos dos ribeirinhos e tem esse milagre. Lá nas ilhas de Marajó, esse milagre não aconteceria porque o homem era desenganado. Ele não viria para frente, ele não buscaria por essa causa, porque era uma causa perdida. Ele estava conformado com aquilo, sabendo que não tinha jeito. Ele não alcançava a fé de saber que Deus poderia restaurar tudo, e Deus restaurou. Então a palavra de conhecimento abriu a porta e ele foi completamente impactado e curado. Busque esse milagre e assista para que a sua fé seja edificada. Glória a Deus. Vamos continuar então. Número 7. A palavra de conhecimento pode abrir portas. E isso é fantástico também. Eu tenho um discípulo, eu digo discípulo no sentido das pessoas que recebem a impartição e são ativadas através do meu ministério. Eu considero na unção essas pessoas como discípulos de viver o poder que eu estou vivendo. Então lá no Uruguai tem muitos discípulos, porque eu já ministrei muitas escolas lá e se levantou muitas pessoas que hoje estão fluindo em milagres, em revelações e tem fluído de uma maneira muito especial. Então tem esse jovem pastor e ele fluía muito no trabalho de libertação, quebras de maldição e revelação profética, fluía no profético. Porém, não tinha o costume de orar por enfermos, não entendia que isso era um chamado para a vida dele ou que seria um direito dele viver. Porque não é só pelo dom que você pode ver Deus operar grandes milagres. Através do nome de Jesus e através da unção, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas esse moço, ele aprendeu sobre a palavra de conhecimento, aprendeu sobre os dons espirituais e ele recebeu um convite para ir ministrar no Chile, para sair do Uruguai e ir para o Chile ministrar na cidade de Coquimbo. E no avião, ele estava na presença do Senhor, aprendeu a ferramenta de orar em línguas. Mesmo no avião, ele estava ali na presença buscando. Ele começou a receber palavras de conhecimento e ele começou a entender que aquilo era a revelação de Deus e que Deus queria curar pessoas através desta revelação. Então ele anotou algumas e uma foi muito forte. E quando chegou na cidade de Coquimbo, já na primeira ministração, quando ele foi ministrar, ele tinha aquelas palavras de conhecimento, ele entregou algumas, e dentre essas palavras, ele entregou uma sobre uma pessoa, um jovem, que ele nasceu, a palavra de revelação era essa, ele nasceu com o polegar grudado, colado na mão, e não foi feita a cirurgia. E então ele disse assim, olha, eu vinha no avião e eu tive claramente a revelação de uma pessoa que nasceu com o polegar grudado na mão. Irmãos, imediatamente um jovem se levanta, é o filho de um dos pastores, e o dedo solta. A cirurgia que ele precisava, Deus fez, porque soltou o dedo perfeitamente. Por causa deste milagre que foi instantâneo, as portas do Chile se abriu para esse discípulo da unção e ele pôde fluir e pregar em muitas e muitas igrejas por causa disso. Então, esse dom, ele abre portas, ele vai te colocar em lugares que você nunca foi, ele vai te colocar em posição que você vai dizer, como aconteceu isso? Isso é o dom. Quando você não consegue explicar, quando você não consegue entender, quando não tem nada a ver com você, é porque o dom está em operação. Então, confie no Senhor que você vai crescer através desses dons maravilhosos. Número 8.
A palavra de conhecimento, ela pode trazer encorajamento. Então, se você muitas vezes é tímido, tem dificuldade de ministrar, tem dificuldade de fluir nos dons, tem medo de não ser de Deus, esse dom, ele vai funcionar como trampolim para te levar para um novo nível e para uma vida fluindo no poder de Deus. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o meu próprio testemunho, porque eu busquei muito ser usado na área de cura. E eu já contei para os irmãos que eu orava com imposição de mãos e não aconteciam os milagres. Então, se você ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não acontece, na 4ª você não quer orar mais. E você diz, isso não é para mim, isso é para o Benny Hinn, isso é para o Randy Clark, isso é para Jimmy Swaggart, isso é para outras pessoas, mas não é o meu ministério. Então eu me dediquei ao ministério da palavra, porque eu não fluía nos dons de cura. Depois que eu recebi a transferência de unção e a ativação dos dons e do poder de Deus sobre a minha vida, então eu comecei a receber muitas palavras de conhecimento. E eu recebi as palavras de conhecimento, entregava. Você precisa entregar a palavra de conhecimento. Não vai acontecer se você não entregar, mas você precisa saber como entregar, e mais à frente eu vou te ensinar como entregar uma maneira segura que vai ajudar você a crescer. Então eu comecei a entregar as palavras de conhecimento e a partir daí os milagres começaram a acontecer. Então o meu medo de ministrar com imposição de mãos foi embora. Ele foi vencido pelo dom da palavra de conhecimento, a palavra de ciência, que é a revelação que nós vamos aprender, que vem através de sonho, visão, de uma figura, de uma impressão, de sentir, de falar, de ver. Nós vamos aprender como funciona cada uma dessas revelações, como Deus dá essas revelações. E também eu pude ver outras pessoas sendo encorajadas, por isso que eu quero que você seja encorajado, e você, mesmo que você tenha um outro ministério, que você flua numa outra área, você pode estar fluindo no profético, você pode estar fluindo no dom de discernir e de trabalhar com libertação, mas isso não impede você de fluir no dom da palavra de conhecimento. Eu tenho visto como esse dom, quando eu ensino, ele se espalha rapidamente na igreja e um número grande de pessoas começam a trazer as palavras de conhecimento, e todas as vezes que eles trazem para mim nos cultos, após a escola, eu entrego essas palavras que o povo trouxe para mim, e Deus usa a vida deles para revelar e em seguida curar as pessoas com essas enfermidades. Então eu estava na cidade de Santarém e eu já tinha dado algumas partes da escola, e naquele dia eu falei sobre a palavra de conhecimento. E acabou aquela ministração, todo mundo foi embora. No outro dia, durante o dia, um dos pastores, que era de uma outra denominação, que estava participando, ele veio no outro dia e contou para mim o que aconteceu. Ele disse, eu sou de outra denominação, vim participar da escola, como tem acontecido de pessoas virem de outros estados, de outros países, participar dos seminários, para então receber a impartição que parte do Espírito Santo para a vida das pessoas, porque eu sempre ensino que a transferência de unção não é que eu vou dar alguma coisa para você, não. Eu vou ser uma torneira ligada à fonte que é o Espírito Santo. Então, você vai receber direto da fonte, você vai receber de Deus. A transferência de unção é a unção passando pelas pessoas que estão ministrando e atingindo a vida de outras pessoas. Não é uma unção minha. O Espírito Santo é que vai te capacitar. E esse moço, então, foi capacitado, e ele tinha um ministério também de fluir no profético e de expulsar demônios. É o que ele trabalhava muito, com revelação profética e com o ministério de expulsar demônios. Aí ele veio contar que ele já estava há 4 meses fazendo essa célula. E quando ele estava indo no caminho para realizar o trabalho no lar, ele sentiu
o joelho dele como se tivesse inchado, mas ele olhava para o joelho dirigindo o carro e ele dizia, mas meu joelho não está inchado, eu não tenho problema de joelho, eu estou sentindo a sensação de uma dor e que está muito inchado. Aí ele lembrou, palavra de conhecimento que o apóstolo ensinou ontem, eu estou recebendo uma porque eu não tenho problema no meu joelho. Quando chegou na casa, ele começou a dar então ali o alimento da célula e aí ele sentiu uma fisgada no joelho, lembrou e disse assim, olha, eu recebi uma instrução ontem e eu vinha vindo no carro e senti isso. E eu creio que Deus quer realizar algo. Tem alguém no nosso meio que tem algum problema no joelho direito, que incha muito e que tem dores muito fortes e que vem sofrendo há um bom tempo? Imediatamente a mulher, que era a anfitriã da casa, disse, meu filho, eu venho sofrendo há meses. Eu tenho recebido infiltrações, colocado injeção no meu joelho, eu sofro, ele incha, eu agora estou com muita dor e sofrendo com problema nesse joelho direito, como você está falando? Ele disse assim, olha, eu aprendi que isso é uma palavra de conhecimento para cura. Posso orar pela senhora? Ela disse, claro, eu até ia pedir mesmo para você orar, porque eu não estava aguentando mais de dor. Irmãos, ele ministrou sobre o joelho, imediatamente toda a dor foi embora, a mulher testou o joelho, levantou, abaixou sem dor. No outro dia, ela ligou dizendo que tinha desinchado tudo e nunca mais ela teve problema no joelho. Além disso, enquanto isso estava acontecendo, ele sentiu 2 pontadas no peito. Ele levantou e disse assim, por acaso tem alguém no nosso meio que tem alguma coisa no peito do lado direito? Uma mocinha de aproximadamente 15 para 16 anos, não sei exatamente, disse, olha, eu estou com 2 cistos, já estava chorando. Irmãos, quando ele ministrou sobre ela, ela caiu no poder de Deus e quando levantou, os cistos haviam desaparecido. Ele relatou isso enriqueceu a escola, que continuou acontecendo no outro dia, ele veio para dar continuação e nós vimos a ativação do dom na vida dele. Então, se ele foi ativado, se esse jovem no Uruguai foi ativado, centenas e centenas de pessoas foram ativadas. Eu fui ativado, você pode ser ativado por esse dom. Eu creio que Deus quer levantar você para um novo tempo e te usar de uma maneira especial. Então agora nós vamos continuar falando sobre como Deus dá palavras de conhecimento. Como Deus dá palavras de conhecimento? Há diferentes maneiras do Espírito Santo trazer as revelações e temos que entender que ele não é limitado. Não podemos limitar o Espírito Santo. Então, se você muitas vezes aprende alguma maneira, você precisa dar espaço para crescer, para que você possa aprender mais, estar apto, porque ele não unge métodos. Deus unge filhos e filhas, ele unge a sua vida para que você tenha crescimento. Então, não limite o Espírito Santo. Veremos algumas maneiras mais comuns de como Deus nos dá a palavra de conhecimento. Uma delas é sentindo, vendo, lendo, uma impressão, sonho ou visões. E nós vamos ver então a cada uma dessas maneiras que Deus dá a revelação. Falando aqui sobre sentindo. Você pode sentir uma dor pontiaguda em alguma parte do seu corpo, por exemplo. Você pode sentir como se uma agulhada viesse aqui no seu ombro. É a sensação de que uma agulhada ou uma dor ou uma deficiência para você levantar o braço, você pode sentir como uma agulhada, você pode sentir como uma vibração em uma parte do seu corpo, calor, uma pontada em alguma parte específica do seu corpo,
Uma forte emoção você pode sentir como medo, como pânico. Vamos dizer que você não tem medo, você não tem pânico, mas por questão de segundos você sente um pânico, um medo. Você precisa ter muito cuidado para não confundir o seu próprio sentimento ou algum problema de alguma dor que você tem com uma palavra de revelação, que seria palavra de conhecimento. Então, se você tiver já alguma coisa que acontece com você, não considere isso como uma palavra de conhecimento, mesmo que ela aconteça no lugar de ministração, no culto, onde você estiver ministrando. Você vai descartar. É um toque do Senhor na sua vida. Muitas vezes eu peço para Deus, para Ele repetir a palavra que Ele está me dando. Eu nunca consegui. Já ouvi pessoas que dizem que tiveram confirmação. Geralmente eu não tenho confirmação. Então, é muito importante que você anote as palavras que Deus vai te dar, e uma das maneiras, e a mais comum, é sentindo. Então, às vezes eu estou indo, que você vai aprender agora como que Deus te dá e como você vai se mover. Às vezes eu estou indo de carro para ministrar em algum lugar, e então eu sinto uma dor pontiaguda no meu joelho. Eu não tenho dor no joelho, mas eu sinto aquilo por segundos, por um toque de Deus. Jamais Deus vai colocar uma dor em você para curar a vida de outra pessoa. Não, jamais. Ele vai te tocar, te dar uma sensação, você vai sentir algo. Às vezes o Randy Clark diz que quando a dor é muito intensa, é muito forte, ele sabe que é muitas pessoas. É uma maneira de ele se mover nesse dom, e você vai ter as suas particularidades. Então, uma das maneiras é você sentindo. E essa é uma das maneiras mais comuns. Uma outra maneira que nós recebemos é vendo. Você pode receber uma figura em sua mente. Você pode ter essa impressão de que você está vendo, ou realmente na sua mente você vê uma figura, ou literalmente você vê uma figura. Então isso é vendo. Você pode ver parte de um corpo, como a parte, um pé, mão, olho, alguma coisa na cabeça, uma pessoa segurando um braço como uma tipóia, órgãos você pode ver como um coração. Você já pensou? Se você vê aí um coração voando, você vai achar que está ficando louco. Mas se você entender da palavra de conhecimento, que é uma revelação, você, quando vê o coração, já vai entender que Deus quer curar alguém com um problema no coração. Você pode ver um pulmão, você pode ver o rins, você pode ver artérias, pessoas com varizes, pessoas com problema nos ossos. Você pode ver como uma chapa de raio-x, ossos, como o Dave Robertson pôde ver na primeira experiência dele com cura. Ele viu abrir uma tela e viu uma chapa como de raio-x, e ali ele viu que havia uma perna mais curta que a outra, artrose. Ele não sabia que era aquilo, mas ele sabia que Deus queria curar alguém. Ele se moveu naquilo, achou a pessoa, ministrou, e a pessoa ficou curada. Você pode ver uma muleta, uma pessoa com uma bengala, você pode ver um óculos, já vai entender que Deus quer curar pessoas com problema na vista. Uma cerca de arame farpado, já pensou isso? O que isso tem a ver com cura ou com revelação de que Deus quer fazer algo? Uma pessoa em nossas conferências se feriu numa cerca de arame farpado, foi revelado, a revelação foi extraordinária, porque como que alguém ia saber daquilo? Só Deus podia revelar para quem ele revelou, e isso aumentou a fé então da pessoa que sofreu problema na cerca de arame farpado. Um acidente com uma pessoa você pode ver. Uma pessoa, ela pode ser figurativa. Nem sempre que você vê uma pessoa, Deus está falando que é aquela pessoa. Ela pode ser apenas figurativa, e você tem que tomar cuidado, prestar atenção nisso. Uma outra maneira é lendo. Como assim? De repente você está num determinado lugar e aparece na parede, num quadro, uma palavra escrita, por exemplo, coração, por exemplo, fígado, por exemplo, vesícula.
E você pode ver como num recorte de jornal, você pode ver nas costas de uma pessoa, como também aconteceu, o Randy Clark ensina muito sobre isso também, uma experiência que ele teve. Ele viu escrito nas costas de um jovem uma palavra, porém não era uma palavra que dava para entregar em púlpito. Então, quando ele teve um intervalo, ele teve uma oportunidade, ele chamou o Bill Johnson e disse: Bill, eu tive a revelação com um jovem e vi uma palavra escrita nas costas desse jovem. O Bill disse: nem me revela o que é, porque eu também tive. E aí disse para ele: é isso? Ele disse: é. Então ele falou assim: como eu vou fazer, o Randy perguntou, para entregar isso? Eu não posso subir lá em cima e falar isso. Ele falou: não, você vai esperar o próximo intervalo. E a hora que você vê essa pessoa mais sozinha em algum lugar, você aborda ela no particular. Então o Randy ficou ali prestando atenção e quando viu um jovem que ele se distanciou sozinho para ir, creio, ao banheiro ou bebedouro, o Randy foi e perguntou para ele: a palavra homossexualismo significa alguma coisa para você? O jovem começou a chorar e disse assim: eu venho tentando vencer esse mal na minha vida, mas eu não tenho conseguido. Quando a palavra foi entregue, o Espírito Santo tomou o controle. Aquele moço foi liberto daquele mal e se tornou um grande pastor, um grande pregador. E isso aconteceu por uma revelação de um nome escrito. Mas nem sempre que você vê uma figura de uma pessoa, pode ser em visão, como nós falamos aqui, você pode ver ou você pode ler literalmente, quer dizer que é aquela pessoa. Às vezes Deus quer usar um figurativo alguém para falar com outro. Às vezes é representativo na família. Você vê alguém da família, mas não é alguém especificamente aquela pessoa está falando a família. Às vezes você vê alguém no grupo de louvor, não é aquela pessoa específica, mas é no grupo de louvor. Às vezes você vê a pessoa representa a igreja. Então você tem que tomar cuidado que pode ser figurativo. Então você pode ler uma palavra em algum lugar e essa palavra, se ela tiver a conotação voltada para a cura, você já entende, já deduz, já está entendendo que Deus quer curar alguém com essa condição. Uma impressão. O que é uma impressão? É você ter uma convicção dentro de você, é você ter uma certeza dentro de você, uma impressão de que Deus está falando aquilo para você, que você está entendendo aquilo. Uma impressão. Você às vezes tem a sensação de que alguém está com uma condição de uma doença, ou uma impressão mental. Ou impressão que o Espírito Santo está falando alguma coisa para você. Eu tenho muitas vezes a impressão de gosto na boca. Então, se eu sinto a impressão de um gosto amargo, logo eu tenho a revelação, entendo que Deus quer curar alguém do fígado, geralmente, Ele me dá a direção. Ou com sangue na boca, de que Deus vai curar pessoas que têm alguma coisa a ver com sangue, artérias, veias entupidas. Você pode ter duas palavras que vêm junto. Você pode sentir e ter então a impressão, a sensação. E aí sim a palavra será completada e fica mais fácil de você se mover debaixo desse dom. Então, por exemplo, uma dor pontiaguda no peito com uma sensação de que é o pulmão. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Então, você ficando atento, você vai aprender como Deus dá. E o próximo ensino aqui ainda dentro desse tema, como se mover então. Uma outra maneira é falando. Talvez já aconteceu com você, de você estar num culto e de repente o pastor está pregando, alguém está pregando e sai uma palavra lá no púlpito que não tem nada a ver com o contexto do que ele está pregando, mas fala diretamente com você. Você entende. Às vezes ele está até falando outra coisa, mas você vai entender o que o Espírito quer que você entenda. E às vezes você no final vai lá perguntar para ele: o senhor falou sobre isso, isso, isso. Ele vai falar: o quê? Eu não falei nada disso. Por quê? Porque é uma revelação para você. É uma revelação que Deus está dando para você. Uma outra maneira, então, você pode ouvir alguém falando de uma palavra, coração, rins, pulmão. A pessoa está pregando uma coisa e de repente ela fala coração, que não tem nada a ver com o contexto. Ou
você vai conversar com uma pessoa, ou você vai orar com uma pessoa e sai uma palavra da sua boca que não tem nada a ver com o contexto. Por exemplo, você está conversando sobre futebol e de repente sai da sua boca a palavra rins. Você deve de parar e perguntar se na vida da pessoa ou alguém da família dela está sofrendo com alguma coisa grave no rins. Às vezes você pode pedir para o Espírito Santo na sua mente para te dar mais detalhes e assim você vai poder ser mais preciso. Então, palavras imprescindíveis que você não está esperando, sai de repente da sua boca ou da boca de alguém que você ouve e você entende então que Deus quer estar trazendo uma revelação porque Ele quer curar alguém através deste dom. Sonho ou visões. Muitas pessoas, a gente vê a Bíblia repleta de revelações através de sonho e de visões. As visões, quando são voltadas e levadas para o ministério de cura, todo sonho e toda visão fica clara. Então aqui eu não estou tratando de sonho ou visões sem pé e sem cabeça. Tem gente que come uma feijoada pesada, enche a barriga, vai dormir, tem um pesadelo e vai dizer, estou recebendo palavra de conhecimento. Não, você não está recebendo palavra de conhecimento nada. Você está tendo uma indigestão, você está com a barriga cheia, isso não é palavra de conhecimento. Então se você tiver uma revelação que você não sabe decifrar, você não consegue entender e ninguém entende, descarta isso, porque isso só vai te trazer problema. As coisas que Deus dá é clara e é para um fim proveitoso. Então, eu estou te dizendo que se você levar e entender no seu sonho, tem alguma coisa relacionada com cura, com problema de coração, problema de perna, um acidente, uma cadeira de roda, um nome de uma pessoa, é essas ferramentas que você vai usar dentro do dom que eu estou ensinando para você, da revelação através da palavra de conhecimento. Então, você pode ter a visão de uma pessoa, por exemplo, vomitando. Isso aconteceu com uma jovem da nossa igreja. Ela estava dormindo e sonhou com uma criança vomitando. Ela levantou, tomou café da manhã, a hora que ela saiu no portão, a cena se repetiu na frente dela, uma criança vomitando. Ela entendeu que era uma palavra de conhecimento e que Deus queria curar a criança. Ela correu na mãe e ela não faria isso se ela não tivesse tido a revelação e entendesse o que é uma palavra de conhecimento. Ela correu na mãe e disse assim, olha, o que está acontecendo com seu filho? Ela disse, não sei, ele está vomitando, já levei no médico, continua vomitando. Ela disse assim, eu tive uma revelação essa noite e eu creio que é para o seu filho, porque a primeira pessoa que eu encontrei foi com a senhora e com o seu filho. E eu quero orar por vocês agora. Ela disse, mas aqui na rua? Sim, a moça orou na rua e era vizinha, era uma pessoa que morava na rua. A partir daquele momento, aquela criança não vomitou mais, não teve mais refluxo e ficou completamente curada. Aumentou a fé da mulher, porque ela quis ir para a nossa igreja, né, na época, e também aumentou a fé da moça que foi usada. Então a palavra de conhecimento vai ser uma ferramenta poderosa para te ajudar. Você pode ter por sonho, você pode ter por visão e você vai ter vários tipos de revelação. Você pode sonhar com partes de órgão, você pode sonhar com alguém falando sobre uma enfermidade, você pode sonhar com uma pessoa sendo curada, uma pessoa no hospital falando de alguma enfermidade. Você pode tanto sonhar como ter uma visão e pode ser ilustrativa. Então sempre tome cuidado com isso. Então geralmente são essas as maneiras que Deus dá e eu quero repetir aqui. Novamente, depois você também pode buscar lá na Escola do Sobrenatural, que é a outra escola, que tem uma aula só sobre palavras de conhecimento bem detalhada. Então você pode sentir, você pode ver, você pode ler, você pode ter uma impressão, você pode ter sonho ou visões ou outras maneiras que o Espírito Santo vai se revelar a você. Então agora nós vamos aprender como se mover debaixo desse dom da palavra de conhecimento.